pessoal, tudo bom? Marcelo novamente. Esse áudio é extremamente polêmico, mas é um assunto que a gente não pode fugir e temos que encarar, né? Isso aqui a gente está falando do farsante canalha que ocupa o trono de Pedro. Ele fez um discurso na ONU que ele cita a perigosa situação da Amazônia, né? Colocando essa frase entre aspas, porque ele está aqui corroborando com o discurso globalista, né? O discurso dos ladrões que querem tomar a Amazônia do povo brasileiro. E esse cidadão, esse farsante argentino que ocupa o trono do apóstolo Pedro, né, que tá lá dentro do Vaticano, né, responsável pela lavagem de dinheiro dos grandes bandidos da terra, esse cidadão aí discursou na ONU, né, hoje, dia 25, e se comentou essa perigosa situação da Amazônia. Eu quero ler um texto aqui para vocês, tá? Por favor, um pouco de atenção. É um assunto muito polêmico, mas nós temos que encarar a verdade. Então tá lá. O Papa Francisco citou nessa sexta-feira 25 a perigosa situação da Amazônia e afirmou que a crise ambiental é ligada à social durante o seu discurso na 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Abre aspas. Eu penso na perigosa situação da Amazônia e dos povos indígenas que vivem lá. Isso nos lembra que a crise ambiental é intimamente ligada à crise social e que o cuidado com o ambiente exige uma abordagem abrangente para lidar com a pobreza e combater a exclusão, declarou o Papa em discurso gravado previamente. Neste ano, pela primeira vez na história, a Assembleia Geral da ONU, todo mundo sabe que ela é virtual por causa da pandemia, né? O Papa lembrou que há 5 anos, quando ele participou pessoalmente da Assembleia Anual da ONU, foi um período marcado por um multilateralismo verdadeiramente dinâmico. Foi um pouco antes ali da campanha do Trump, não é? Foi um momento de grande esperança e promessa para a comunidade internacional às vésperas da adoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Isso quem falou foi o Papa, hein? Isso quem disse foi o Papa. Alguns meses depois, o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas também foi adotado. Aqui, segue mais uma frase do Papa aqui. Nós precisamos ser honestos e admitir que, embora alguns progressos tenham sido feitos, a comunidade internacional não foi realmente capaz de cumprir as promessas feitas 5 anos atrás. Então é o seguinte, quem quer engolir a realidade, que engula. Quem não quiser tomar a pílula vermelha, que se dane. O Papa é um canalha. O Papa é um canalha que trabalha para os cartéis financeiros da terra. O Papa é um cínico. O Papa está vendido para os globalistas, vendido para os Rothschilds, os Rockefellers, todos esses que querem escravizar a humanidade. Eu sei que vai haver aqui alguns católicos fervorosos que vão gritar, vão me xingar, vão espernear. Eu vou expulsar todos do canal, porque nesse canal só participam aqueles que têm a mente aberta, aqueles que tomam a pílula vermelha e encaram a realidade com seriedade. Isso aqui que eu estou dizendo sobre o Papa não desqualifica a fé dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros católicos. Os verdadeiros católicos estão nas paróquias, né? Estão no baixo clero da igreja, aqueles que dedicam a sua vida realmente a Jesus Cristo, aqueles que dedicam a sua vida à missão católica de ajudar os pobres, ajudar realmente as pessoas. Mas a cúpula da igreja não está engajada nessa missão. A cúpula da igreja católica é traidora da humanidade, é a grande Babilônia. A cúpula da igreja católica é canalha, é criminosa, lava dinheiro para os bandidos da terra, né, lá no Banco do Vaticano, e tá aí a verdade. Esse é o discurso do Papa na ONU. Ele quer ajudar a entregar a Amazônia e as riquezas brasileiras
para os banqueiros internacionais e vem com esse discurso, né? O mesmo discurso dos globalistas, o mesmo discurso dos criminosos que estão aí, né? Há 2 séculos e meio tentando botar o homem, a humanidade no cabresto. Agora, a gente não poderia esperar isso do Papa, né? Você esperar esse tipo de coisa de um banqueiro, de um dirigente internacional, de um outro canalha qualquer, tudo bem. Agora, quando vem do Papa, é de uma tristeza e um sentimento altamente repugnante. Repugnante olhar para a cara desse sujeito, desse traidor, né, que aí se veste, né, com as roupas, né, do Santo Padre, né, e que no fim trabalha para os criminosos. É muito triste, eu falo isso aqui, a boca fica seca, a gente realmente, né, tem um sentimento muito ruim que vem de dentro, mas eu preciso encarar a realidade. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Não é, nós temos que realmente enfrentar isso. Esse Papa foi colocado lá para trabalhar, né, para a finalização da New World Order, para ajudar os globalistas a fechar os blocos, né, para ajudar os globalistas a vencer a guerra contra a Aliança da Terra, contra os militares ocidentais, contra aqueles que estão, na verdade, lutando pela memória do Cristo, lutando pelo verdadeiro cristianismo. Somos nós. O Papa está do lado das trevas, infelizmente, né? É muito duro, é muito difícil assumir isso aqui, mas essa é a verdade, né? Bom, vou continuar o texto aqui. O pontífice fez um apelo, sem citar os países, pela flexibilização das sanções internacionais que, segundo ele, afetam principalmente as populações civis. Ele não quer sanção contra a Venezuela, contra os governos criminosos. Ele não quer. Ele falou aqui, entre aspas, eu também reitero a importância de flexibilizar as sanções internacionais que tornam difícil para os estados fornecerem apoio adequado aos seus cidadãos. Então vamos lá, sanções internacionais à Venezuela. Qual é o apoio que o Estado venezuelano oferece ao seu cidadão? Me diga, qual que é o apoio? Os caras não têm remédio ali. Os caras não têm nada, não tem absolutamente nada, não tem comida. Existem vídeos aí, fotografias de venezuelanos catando comida do lixo. O que esse Estado narcotraficante e criminoso oferece de apoio? Então o que o Papa vem pedir? O fim da sanção. A sanção ao Irã, que um Estado terrorista, um Estado assassino, um Estado, né, que promove o terror no planeta, o que o Papa quer? O fim da sanção ao Irã. Aí ele vem com o apelo pela união. O Papa expressou ainda seu desejo de que a ONU seja mais eficaz e que o Conselho de Segurança seja mais unido e determinado, de acordo com a France Press. Nosso mundo carregado de males precisa que as Nações Unidas se tornem um vetor internacional de paz cada vez mais eficaz. Isso significa que os membros do Conselho de Segurança, especialmente os membros permanentes, devem agir com mais unidade e determinação. Nos dias finais, a guerra vem cada vez mais difícil. É cada vez mais complicado para as pessoas, para a humanidade, poder entender o tamanho desse conflito, o tamanho do buraco em que a humanidade está e precisa sair. Infelizmente, mas nós vamos vencer. É só enxergar ali o dia, né? Enxergar a luz do sol no final desse túnel escuro que parece gigante. Muito obrigado a todos.